paz, boa noite. Esse é o nosso programa, no qual a gente fala sobre vários temas, vários assuntos. E hoje, em particular, eu quero falar sobre cura divina. Nesse programa, falando de vida, eu vou falar sobre cura. Vou falar sobre como é que Deus pode curar uma pessoa. Eu realmente creio no poder de Deus para curar hoje, exatamente como Ele curava antigamente. Eu creio no poder de Deus para curar todo tipo de enfermidade. Eu sou um produto da cura divina. Eu próprio já experimentei várias vezes Deus me curando em muitas ocasiões, em muitas situações. E eu quero usar como base o texto de Marcos, capítulo 16. E se você tiver uma Bíblia na sua casa e você quiser acompanhar, se você estiver assistindo essa live na sua casa, um local onde você tem acesso a uma Bíblia, você pode ler comigo. É 16 a partir do versículo 15. E eu já peço a você que entre em contato com quantas pessoas você puder. Avise que começou essa live. Essa live, ela é uma live muito específica, muito especial, porque vou falar sobre milagre, vou falar sobre cura divina, sobre o poder de Deus. E vou falar sobre aquilo que realmente creio. E nós estaremos no final da live, estaremos orando. E eu tenho sentido algo muito especial de Deus antes de fazer essa live. E eu acredito mesmo que milagres vão acontecer aí com você, se você realmente crer de todo o coração naquilo que eu vou explicar para você. Se você realmente acreditar, Deus é poderoso para operar um grande milagre na sua vida. Tanto na forma de cura, na forma de um milagre específico que você já faz tempo espera de Deus. Sabe, um milagre na área financeira, na sua família, eu não sei. Eu não sei o que é que você tem esperado de Deus, o que você tem buscado, o que você tem orado. Mas eu acredito em milagres. E eu acredito que se você realmente crer, o milagre ele vai se materializar na sua vida. O milagre vai acontecer em você. Jesus, em várias ocasiões, ele disse para as pessoas que foram curadas: vai, a tua fé te salvou. É interessante que Jesus ele coloca a questão da fé como primordial, como essencial para que um milagre aconteça. O milagre não acontece na incredulidade. O milagre não acontece na dúvida. O milagre não acontece na incerteza. O milagre ele vai se materializar, ele vai acontecer no ambiente da fé. O milagre acontece no ambiente da fé. Tem algumas frases que eu vou repetir várias vezes para que você possa agasalhar ela na sua mente, no seu coração, no seu entendimento. Entenda que o milagre de Deus, ele acontece no ambiente da fé. Quando você realmente acredita, quando você deposita a sua fé. E fé não é apenas você querer uma coisa. Não. Isso é pouco, isso ainda não está no âmbito da fé. A fé não é simplesmente você desejar uma coisa, também não está chegando lá. A fé é você ter certeza absoluta no seu coração de que você vai receber aquilo que você precisa de Deus. Enquanto eu estou falando, eu sei que tem pessoas que estão doentes na sua casa, ou alguém ligado a você está doente, e você pode ser o canal de Deus para que o milagre se estabeleça na vida dessa pessoa. Tudo vai depender da fé, de você acreditar. E eu tenho algumas coisas muito importantes para dizer para você, para que você possa pensar e para que você possa exercer sua fé. Milagre acontece no ambiente da fé. O milagre não acontece no ambiente da dúvida, da incredulidade, da incerteza. Marcos capítulo 16, verso 15 diz assim, Jesus falando: enquanto vocês estão caminhando pelo mundo,
vivam o meu evangelho e mostrem isso a toda criatura. Essa leitura que eu estou fazendo é uma leitura mais realista, mais essencial dentro do grego. Então, enquanto vocês vão caminhando pelo mundo, mostrem para as pessoas o meu evangelho. Quem crer de verdade e for batizado no corpo de Cristo, essa pessoa vai ser salva. Agora, aquela pessoa que não crê, ela já será condenada. É interessante que Jesus está falando sobre salvação e a questão da fé já é em si essencial para a pessoa ser salva. Se a pessoa não crer, ela não será salva. Então, você observa que a fé ela tem um fundamento muito forte na área da salvação, na área da cura, na área do milagre, na área da manifestação do sobrenatural. A fé é essencial, é básica, é sine qua non. Sine qua non é um termo latino que significa sem isso, não tem aquilo. Então, sem fé, não há milagre. Sem fé, não há o sobrenatural naquilo que você está esperando de Deus, naquilo que você pede de Deus. E verso 17 ele diz: e estes sinais vão seguir aqueles que realmente crerem, que realmente acreditarem. Ele fala: em meu nome, Jesus falando, vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Olha só o final desse versículo 18: e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Numa tradução mais literal, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e você vai curar esses enfermos. Eles vão ser curados através da sua canalização. Você vai canalizar a ação de Deus. Então, esse texto ele é um dos textos mais usados quando se trata sobre cura divina. E eu quero falar exatamente sobre isso. Jesus uma vez entrou em Nazaré. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes, de uma forma assim mais nítida, dentro do ministério dele. Jesus cresceu em Nazaré. Jesus passou a adolescência em Nazaré. Ele cresceu nessa pequena cidade de Nazaré. E diz a Bíblia que quando ele já está no ministério público dele, andando por várias regiões da Judéia, curando muitas pessoas, diz a Bíblia que Jesus, em 2 ocasiões específicas, ele vai até Nazaré. E diz a Bíblia que ali ele opera poucos milagres, ele opera poucas curas, poucas pessoas são curadas ali na cidade de Nazaré. E Jesus ele explica claramente por que poucas pessoas foram curadas. E ele disse que porque elas eram incrédulas. Porque quando Jesus chegou lá, eles ficavam olhando para Jesus dizendo: mas esse cara cresceu aqui na nossa cidade. A gente viu a adolescência dele, a gente viu a juventude dele. Bom, a gente conhece ele. Eu não sei se ele é tão profeta assim, não sei se ele é tão poderoso assim. E quando eles ficavam então fazendo esses pensamentos, essas conversas internas, essas contas, diz a Bíblia que Jesus ele não operou milagres ali. Porque eles, ao invés de crerem, eles fizeram contas. Eles, ao invés de acreditarem no poder de Deus para curar, eles simplesmente começaram a ficar, sabe, viajando na maionese. Eles começaram a ficar simplesmente nos seus diálogos de incerteza. Ficaram nas suas filosofias. Bom, e o certo é que os milagres não aconteceram naquela cidade. E essa foi uma das ocasiões que Jesus chorou. Ele chorou porque ele viu incredulidade naquelas pessoas com as quais ele tinha crescido. Ele conhecia bem aquelas pessoas. Ele tinha convivido com aquelas pessoas durante muitos anos. Mas elas simplesmente não creram nele. O próprio Cristo estava lá. O próprio Jesus estava lá, o Verbo encarnado estava lá naquela cidade, mas poucos milagres aconteceram. É importante que você compreenda isso, para que você possa fazer a ligação que eu estou querendo que você faça entre o milagre e a sua fé. Você precisa estar com a sua fé fortalecida.
Senão o milagre não vai acontecer. Não importa o quanto você queira, não importa o quanto você deseje, querer uma coisa, desejar uma coisa, não é o mesmo que fé. Fé, ele vai além do simples querer, do simples desejar, do simples ficar dizendo, ah, como eu queria que isso acontecesse, ah, como eu desejo que isso aconteça. Bom, a fé, ela passa essa barreira e ela vai além desse simples querer. A fé se trata de uma certeza. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Jesus, o próprio Cristo, em pessoa, esteve numa cidade, essa de Nazaré, onde ele cresceu, e não operou muitos milagres lá porque as pessoas não creram nele. Segunda coisa que você precisa guardar no coração. Várias vezes nos evangelhos, em qualquer um deles, você pode procurar Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, Jesus ele disse para as pessoas que foram curadas, e ele falou isso muitas vezes: vai, a tua fé te salvou. No original grego, essa frase ela tem uma conotação assim: vai, porque você foi curado por causa da sua fé. Você compreendeu isso? Jesus, ele deixou isso bem claro. Ele disse para as pessoas que eram curadas, ele dizia sempre: vá, porque foi por causa da sua fé que você foi curado. Se você não tivesse crido, eu não teria curado você. É aquilo que eu falei, sine qua non, sem isso não tem aquilo. Ou seja, sem a fé não acontece milagres. Com a fé, o milagre ele é algo esperado mesmo. Com a fé em ação, o milagre se materializa. Então você precisa guardar isso bem forte no seu coração. Uma certa vez, um centurião chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, meu servo está muito doente em casa. E Jesus ele disse: bom, eu vou lá agora mesmo para curar o teu servo. O centurião gostava muito desse servo dele. E o centurião então disse para Jesus: não, o senhor não precisa ir até lá. Diga uma palavra. O senhor só precisa dizer uma palavra daqui onde nós estamos. E lá na minha casa, a quilômetros daqui, o meu servo vai ser curado. Jesus ficou espantado com a fé deste centurião. Observe que este centurião ele era romano, ele não era judeu, não era, digamos assim, do povo ao qual Jesus ele tinha sido enviado em primeiro plano para salvar, mas ele estava declarando uma fé incrível em Jesus. Jesus, então, pega essa declaração do centurião, ele pega essa declaração deste homem, e Jesus diz para ele: olha, então vá e seja feito conforme a sua fé. Vá para sua casa e seja feito conforme você creu. Vá para sua casa e seja feito conforme você acreditou de todo o seu coração. Quando eu falo desse texto, eu sempre digo que naquele tempo não existia Wi-Fi, mas Jesus já fazia cura por Wi-Fi. Jesus simplesmente, ali onde ele estava, ele simplesmente declarou algo. E através da fé do centurião, esta cura chegou até o servo dele a quilômetros de distância. Estava bem longe lá, muitos quilômetros de distância. Então você precisa entender esses detalhes para você compreender a extensão da fé, a necessidade de você crer. A fé é uma coisa muito poderosa. Ela é poderosa não em si mesma, mas ela é poderosa porque ela liga você, ela liga a situação que você está enfrentando, ela liga a enfermidade que está sobre você, ela liga, sabe, aquela necessidade que você tem até Deus. Ela faz a conexão via o Wi-Fi de Deus, ela faz a conexão entre você e Deus. E quando a fé estabelece essa conexão, bom, aí o milagre ele se materializa. O milagre se torna real. A fé ela faz ligação direta, ela faz conexão entre o âmbito espiritual, o campo espiritual e o físico. Entre o campo espiritual e o campo material. Ou seja, são duas realidades, são dois mundos paralelos. É o mundo físico, material que nós vivemos aqui, e o mundo espiritual onde está Deus.
Bom, esses dois mundos, eles são conectados através da fé. Através da fé, esses dois mundos são conectados. E o espiritual, então, ele intervém no físico, o espiritual intervém no material e materializa e torna a realidade aquilo que você queria tanto que acontecesse. Se você está doente, você é curado. Eu já vi muitas curas. Eu sou um exemplo da cura divina. Eu era paralítico e hoje em dia eu ando. Eu era paralítico, eu sou um ex-paralítico. Teve um tempo da minha infância que eu andava me arrastando pela casa porque eu não tinha força nas minhas pernas. Eu peguei paralisia infantil. E Deus me curou. Hoje em dia eu ando e muito bem. Não fiquei com nenhuma sequela da paralisia, porque Deus me curou. Ou seja, eu sou uma prova viva de que Deus opera milagres ainda hoje. Eu fui diagnosticado como paralítico. Os médicos, eles simplesmente perderam a esperança de que eu andaria. Mas hoje em dia eu ando. Por quê? Porque a fé foi exercida a meu favor pela minha mãe. Ela creu em Deus e Deus, ele operou milagre, deu energia para as minhas pernas, de tal forma que eu fiquei em pé e passei a andar desde então. Então, se você realmente crê em Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. E ele pode acontecer agora, no decorrer dessa live. Enquanto eu estou falando aqui, Deus é poderoso para chegar até aí onde você está. Lembra que eu falei do Wi-Fi de Deus? Daquele Wi-Fi que Jesus falou para o centurião: vai, seja feito conforme a tua fé, quando chegar em casa o teu servo vai estar curado. E quando ele chegou em casa, a quilômetro de distância, o servo dele estava curado mesmo? Pois é, o Wi-Fi de Deus ainda está funcionando até hoje, está ativado até hoje. O escritor de Hebreus, Paulo, ele diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Jesus que operava milagres lá na Judéia há 2017 anos atrás. Ele é o mesmo Jesus hoje e ele cura do mesmo jeito hoje. E Deus é poderoso para curar você aí onde você está. Se você criar o ambiente da fé, o ambiente interno da fé, o ambiente no seu coração. Deus opera milagres. Aquilo que eu condeno é a mercantilização da fé. O que eu condeno é as pessoas fazerem comércio da fé. As pessoas lucrarem em cima das pessoas, dizendo que fazem milagres e que através dos milagres eles vão se enriquecendo, esses líderes. Eu sou contra isso. Bom, mas o que é certo é que aqui eu vou orar por você. E Deus vai curar você aí onde você está. E isso não vai lhe custar um centavo sequer. Deus vai curar aí onde você está, vai operar milagre aí onde você está, se você realmente crê. E você não precisa me pagar absolutamente nada. Jesus ele disse: aquilo que você recebe de graça, você dá de graça para as pessoas. Em muitas ocasiões eu orei sobre pessoas e elas foram curadas. O poder não está em mim. Eu apenas sou um canal para que o milagre aconteça. Deus opera milagres mesmo. E é através da fé das pessoas. Existem pessoas que se aproveitam disso e eles começam a colocar nas pessoas que elas precisam endeusar, precisam pagar porque fulano e cicrano são poderosos. Não, o poder está em Deus e na sua fé exercida nele. Quando você deposita a sua fé em Deus, e não adianta você ficar dizendo assim: pastor, mas eu não tenho fé. Você tem. Você ainda não descobriu que você tem, mas você tem fé. Deus ele distribuiu uma porção de fé a cada um de nós. Cada um de nós tem fé suficiente para operar milagres em nós mesmos e na vida das outras pessoas. Mas você tem que descobrir isso. Você tem que acreditar nisso. Bom, mas eu quero continuar cimentando, despertando, atiçando essa fé no seu coração. Me permita continuar atiçando esta fé
no seu coração, porque eu acredito que se você conseguir deixar essa fé despertar no seu coração, um milagre vai acontecer. E eu continuo repetindo, o milagre pode acontecer antes de terminar essa live. Você pode ser curado aqui no decorrer dessa live. Essa live não vai demorar mais muito tempo e no decorrer dessa live você é curado aí onde você está. Ou seja, não depende de você estar dentro de uma igreja. Não depende de eu estar presente aí com você, colocando a mão sobre você. Se eu pudesse estar, seria bom. Mas não depende disso. Lembra? O Wi-Fi de Deus. O Wi-Fi de Deus significa que eu posso orar aqui onde eu estou. Sabe? Bem longe de você. Tem pessoas que estão me assistindo que não são nem daqui do Amazonas. Mas se eu orar e você realmente acreditar de todo o coração que Deus cura você agora, nesse momento, você vai ser curado agora. Não importa do que você esteja tendo. Deus é poderoso para curar você de câncer, de AIDS. Sabe? Eu estou pegando doenças tops. Mas isso inclui todo tipo de doença. Doenças na área pulmonar, no sistema nervoso, em qualquer área da sua vida. Deus é poderoso para curar você. Eu creio nisso. Mas para que você seja curado, não basta eu crer. Você tem que crer. Você tem que acreditar de todo o coração. E eu falei para você, o milagre não vai acontecer se você apenas desejar, se você apenas sonhar, se você apenas querer. Não. O milagre vai acontecer se você crer. A sua dúvida, a sua incerteza interna podem ser barreiras que não vão deixar o poder de Deus chegar até você. O poder de Deus se manifestar em você. Então você precisa crer. Então se você crer mesmo, Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida agora. Aí na sala da sua casa onde você está. Eu não sei onde você está assistindo. De repente você está num lugar público e você está apenas orando internamente. Deus vai curar você aí onde você está. Deus vai tocar no seu corpo. Deus vai tocar em você agora e você vai ser curado. Creia nisso. Mas não é porque sou eu que estou falando, não é porque é o pastor Arimar que está falando, não. É porque a palavra de Deus diz: e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Colocar sobre significa apenas também estender as mãos. Não precisa diretamente tocar. Se puder tocar na cabeça, ótimo. Mas se estender a mão, a pessoa onde está, ela é curada. E eu vou orar por você daqui a pouco, ok? Mas eu quero atiçar a sua fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, ele diz algo assim muito especial. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que você não vê. Se você vê, não é fé. Se você, por exemplo, vamos dizer que tivesse um arcanjo pousou aí na sua sala, um arcanjo com asa e tudo, e está dizendo: olha, você vai ser curado, e você acredita? Bom, isso não é fé. Tem um arcanjo na sua frente com asa e tudo. A fé é quando você não enxerga nada, mas você acredita assim mesmo. A fé é quando você ainda está sentindo a dor, mas você crê de todo o coração que Deus vai curar você agora. Fé é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas você espera com convicção. E o firme fundamento é a certeza absoluta de fatos que você não está enxergando. Talvez você esteja ainda olhando no espelho e de repente você tenha as marcas da sua doença em você. Talvez você esteja tocando aonde você sentia dor e você continua sentindo dor. Talvez você ainda esteja sentindo a fraqueza da doença que está cometendo você. Talvez você ainda esteja sentindo todos os sintomas da doença, mas você simplesmente, de forma teimosa, você teimosamente diz: apesar do que eu estou sentindo, apesar do que eu estou vivenciando fisicamente agora, eu creio que Deus é poderoso para me curar neste exato momento que esse pastor está falando aí no Facebook.
E eu sei que não é o pastor que cura, é Deus. O pastor apenas está atiçando a minha fé. É como se eu estivesse soprando para acender uma fagulha, uma chama no seu coração. É como se eu estivesse simplesmente acendendo um isqueiro para tentar incendiar a sua alma com a fé suficiente para que o milagre aconteça. Se eu conseguir fazer isso, e esta fagulha de fé se acender no seu coração, não há nada impossível para Deus. O milagre, ele vai acontecer em você. Ok? Você crê nisso? Não importa se eu grite, que eu fale alto, sabe? O milagre não depende disso. Ele não depende de eu estar vestido com vestes sacerdotais. Não depende de eu estar com o talite, com o kippah. Não depende de eu estar com terno, gravata. Não. A fé, ela não enxerga essas questões materiais. A fé enxerga Deus. Olhe para Deus. Muitas pessoas perguntam por que eu faço live no escuro. É para que você ouça mais minha voz do que me veja. Você precisa ouvir com o coração e não com os olhos. Então, você precisa crer em Deus. Precisa acreditar de todo o coração. Então, a fé é isso. No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, o escritor ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não acredita em Deus, você não vai agradar a Ele nunca. Se você não acredita de coração, de convicção, de vida, então o milagre não vai se manifestar em você. Porque ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Se você tem entrado em pânico por causa dessa doença, se você entrou em pânico, se desesperou porque você recebeu um laudo médico dizendo que você tem câncer, se você, está desesperado porque você foi diagnosticado com uma doença incurável, se você está triste, desanimado, porque a doença bateu a sua porta ou a porta da sua família, bom, eu quero dizer para você que você não está tendo fé. Você está agindo como um ser humano, ok, mas o milagre não se manifesta nesse ambiente, no ambiente da incerteza, da tristeza, do desânimo. O milagre, ele se manifesta no ambiente da fé. Queria um ambiente da fé. Muitas vezes as pessoas estão enfrentando coisas que elas não sabem como resolver, coisas que parecem impossíveis para elas, e muitas vezes se entregam à depressão, se entregam à tristeza, elas começam a sentir pena de si mesmas, elas começam a se maldizer, e nesse processo elas começam internamente a ficar revoltadas contra Deus, começam a se perguntar internamente por que Deus está permitindo que ela passe por aquilo. Sabe, muitas vezes Deus deixa você passar por certas coisas para que você possa crescer nesse processo, para que você possa experimentar um grande milagre nesse processo, e você tem história para contar lá na frente. Às vezes Deus deixa você passar por muitas coisas para que você lá na frente possa ter um testemunho. E você possa dizer, eu já enfrentei isso e eu venci. Hoje em dia eu tenho um testemunho de que eu era paralítico e hoje em dia eu ando. Se eu não tivesse sido paralítico, eu não teria esse testemunho para contar para você. Mas isso realmente aconteceu. Então você precisa sair desse quarto da tristeza. Você precisa sair desse ambiente da depressão, da pena de si mesmo. Sabe, você precisa sair desse ambiente da incerteza, da dúvida, da tristeza por estar passando por aquilo. Mas você precisa sair disso. Ir para o ambiente da fé. Saia desse quarto escuro. Vá e enxergue o sol da justiça. Mesmo agora, no meio da noite. Olhe para Deus. Olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé. O escritor dos Hebreus, novamente, eu estou citando bastante Hebreus hoje, ele diz assim, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O que ele está dizendo ao pé da letra? Que quando você olha para Jesus, ele acende a fé no seu coração, ele é o autor da fé. E ele é o consumador também, ele atiça a fé no seu coração e ele automaticamente opera o milagre para onde essa fé foi apontada.
Crê em Deus. Crê no Deus da Bíblia. Você é cristão? Lembra da Bíblia? Você lembra das passagens bíblicas? Você lembra dos milagres bíblicos? Você é uma pessoa que não é cristã, mas você já ouviu falar dos milagres bíblicos. Às vezes a gente, até como cristão, a gente fala: Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, para Deus nada é impossível. Eu costumo cantar sempre um hino que diz: não há nada impossível, para Deus tudo é possível. Se você crê, mas às vezes quando a gente está no meio do tufão, está no meio do furacão, do vendaval, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero, a gente não acredita mais em nada, a gente se desconfigura, a gente se desespera. Mas eu quero lembrar você do Deus da Bíblia. Esse Deus que vai curar você agora. Se você crer, Ele vai curar você agora nesse momento. Vou lhe contar algumas coisas que Ele fez. Primeiro, Ele criou o céu e a terra. Eu acho que isso já deveria ser suficiente. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bom, se não tivesse mais nenhum texto bíblico, esse aí já seria suficiente para você ser curado, se você acreditar. Deus cria os céus, ou seja, o céu atmosférico, o céu das galáxias e o céu onde ele mora. Os céus, é plural. E a Terra, ele criou o planeta Terra inteiro. E nas galáxias, ele criou um número incontável de outros planetas. O Deus que fez tudo isso, quando você olha para ele na sua imensidão, quando você olha para ele no seu poder infinito, bom, aí você olha para a sua doença e você diz: puxa, mas é tão pequeno, né? Eu vi essa doença como uma coisa tão grande. O negócio é que eu comparei agora minha doença com o tamanho de Deus, e a minha doença ela ficou desse tamanho. Se Deus criou os céus e a terra, então Ele pode, em um estalar de dedos, curar você completamente, de tal forma que no próximo exame não vai diagnosticar mais nada sobre você. Você estará completamente curado. O próximo exame é só para dizer para você que você foi curado. Mas você tem que crer. Se você não crer, você não vai ser curado. Não adianta você colocar a culpa em Deus. Não. Deus age através do caminho da fé. Se você não crê o caminho da fé, você não consegue se conectar com Ele. E você não consegue ser curado. Então, Deus cria os céus e a terra. Aí você vai caminhando pela Bíblia, você vai ver que Deus, ele causa um dilúvio global, no qual só Noé e a família dele se salvam. Deus, que criou a terra, ele cria um dilúvio global. Isso aí é o poder de Deus em ação. Depois, mais na frente, você vai ver Deus concedendo para um casal em que o marido tinha 100 anos e a esposa tinha 90 anos, Abraão e Sara, e eles geram um filho. E o texto diz que Sara, ela nem menstruava mais. Sara, ela estava fisicamente estava completamente sem condições de gerar um filho, de carregar um filho no ventre dela. E Deus chega para eles e diz: olha, você tem 100 anos, Abraão, a Sara tem 90, vocês vão ter um filho. Eles tiveram dificuldade para acreditar nisso, porque humanamente seria impossível. Se por acaso hoje em dia chegasse no ginecologista um casal em que o homem tivesse 100 anos e a mulher 90 e tivesse: doutor, a gente quer ter um filho, ele iria rir desse casal, desses dois velhinhos. Mas Deus, ao invés de rir de Abraão e Sara, Deus deu um filho para eles. Na velhice, ela teve um filho chamado Isaac. É interessante que o nome Isaac no hebraico significa riso. Ou seja, porque eles riram quando Deus falou isso para eles. Bom, aí você vai andar mais na frente pela Bíblia, você vai encontrar uma série de outros milagres. Por exemplo, um machado flutuou. Um machado simplesmente flutuou com um grande milagre. Várias ressurreições aconteceram. E uma bem curiosa. O profeta Eliseu, ele morreu, ele foi enterrado numa cova, e essa cova estava aberta. E lá
ele estava apenas os ossos de Eliseu. Os ossos. Estavam apenas os ossos de Eliseu. E diz a Bíblia que um rapaz vinha correndo e ele caiu, né? Ele estava sendo perseguido, ele foi atingido, ele foi morto. E ele caiu, o corpo dele, sem vida, caiu na sepultura de Eliseu, que estava só os ossos lá, quando o corpo dele morto tocou os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Você ouviu o que eu falei? Ele ressuscitou. Um cadáver caiu em cima dos ossos do profeta Eliseu, e esse cadáver, ele criou vida novamente, ele ressuscitou, e o rapaz saiu de lá, vivinho da Silva. Está na Bíblia. Você vai andar pela Bíblia, você vai ver um mar se abrindo. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho e o mar se abriu, criou um caminho no meio do mar e Israel passou a pés enxutos, como diz a Bíblia, e chegou do outro lado. E os egípcios estavam, o exército do Egito que estava seguindo eles, que entraram no mar, morreram afogados, porque se fechou na hora exata em que o exército inimigo estava lá. Milagre de Deus. E assim você vai andando pela Bíblia, em várias situações. Assim como o Mar Vermelho se abriu, o Rio Jordão ele se abriu 2 vezes. Você vai ver, por exemplo, o fogo caindo do céu lá no Monte Carmelo com o profeta Elias. Eu poderia citar diversos milagres no Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, então essa questão de milagres chega ao auge, ao ápice, porque o próprio Messias está aqui na Terra e Jesus opera um monte de milagres. Ele ressuscita um monte de pessoas e no final das contas ele próprio é ressuscitado no 3º dia depois de morto. Ele sobe aos céus e mais milagres continuam acontecendo. Você chega em Atos Apóstolos, no Novo Testamento, você vai ver os discípulos de Jesus, a igreja orando e terremotos acontecendo, milagres acontecendo. E eu quero dizer uma coisa para você. O livro de Atos dos Apóstolos ele não terminou de ser escrito. O livro de Atos dos Apóstolos ele não termina no último capítulo de Atos na Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos está sendo escrito todos os dias, até hoje. Nós estamos vivendo o dia de Atos dos Apóstolos. E até hoje Jesus cura. Então mesmo Jesus que andou pela Galileia curando, ele está hoje curando no mundo inteiro. Inclusive aqui na cidade de Iranduba, aí na sua cidade, que pode ser um outro estado, onde você estiver. Se você crê, Deus é poderoso para curar você agora. Bem, diante de tudo que eu falei, tem uma pergunta que eu quero lhe fazer antes de orar por você. Você realmente crê que Deus é poderoso para curar você agora? Curar você instantaneamente dessa doença que vem corroendo você, desta doença que tem debilitado você. Você crê que Deus é poderoso para curar você no corpo, na alma, no coração. Você crê que Deus é poderoso para realizar aquele milagre que já faz tempo que você vem desejando que acontecesse, mas agora você não vai apenas desejar, você vai crer nele. Olha, se a sua resposta no coração, falando para Deus, for sim, Deus ele vai operar um milagre na sua vida agora, neste momento. Então eu vou orar por você. O que eu posso fazer é orar. Jesus ele diz aqui em Marcos 16, versículo 16. Ele diz, versículo 18, ele fala assim: e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E eu vou colocar as mãos sobre você agora, mesmo que de uma maneira virtual, mesmo que de uma forma apenas virtual, através desse mecanismo. Bem, eu vou orar por você. Deus vai operar um milagre poderoso na sua vida. Você crê nisso? Eu vou orar também por algumas pessoas. Se você quiser comentar algo específico pelo que você quer que eu ore, ok. Vou estar também orando por você de forma mais específica do que eu já vou orar.
Não que seja necessário para que o milagre aconteça. O milagre acontece quando você crê. Não depende de rituais. O único ritual bíblico para que um milagre aconteça é eu estender as mãos. É orar por você. E você crê. Só isso. Você não precisa pagar nada. Sabe, não precisa roupas bonitas. Não precisa um templo. Não precisa nada disso. Basta apenas você crer. Se no templo do seu coração houver fé suficiente, você vai ser curado. Então eu vou orar por você. Eu vou apresentar também algumas pessoas que estão doentes. Vou apresentar a minha cirúrgica agora. Apresentar a minha sobrinha Carol. Apresentar o Wesley, que eu tenho pedido oração por ele nas redes sociais, para a gente fazer uma grande corrente de oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Neste momento, Senhor, a Tua palavra diz que a nossa parte na cura é nós colocarmos as mãos na direção das pessoas que estão doentes, que estão enfermas, no corpo, na alma, no coração, Senhor. Que estão enfrentando dores terríveis. Eu estou nesse momento orando, ó Deus, para essas pessoas. Olha para elas, meu Deus. Visita elas. Visita neste momento a minha sogra ali no hospital, onde está passando por aquela intervenção cirúrgica. Que seja um enorme sucesso, meu Deus. Cura a irmã Dalgisa completamente, ó Deus, daquela enfermidade. Visita, ó Deus, o Wesley ali no ICAM onde ele está. Eu te peço que o Senhor venha visitar o leito dele e curar completamente esta criança, ó Deus. O Senhor não cura pelo muito falar ou pelo falar bonito. O Senhor cura apenas pela disposição da fé. Enche os corações dos pais do Wesley de fé, em nome de Jesus, e materializa o teu milagre, meu Deus. Visita a minha sobrinha Carol, Deus, que tem enfrentado uma enfermidade muito grande nos rins. Em nome de Jesus, ó Deus, visita ela, toca os rins dela, ó Deus. Cura completamente ela, meu Deus amado. Visita, meu Deus, cada pessoa que está neste momento assistindo, que está passando por doença, que está esperando um grande milagre de Ti, ó Deus. Opera um milagre poderoso, ó Deus, onde essas pessoas estiverem, nas suas casas, em que lugar estiverem. Ó Deus, visita elas e opera um poderoso milagre, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, ó Deus. Nós damos graças, ó Deus, pelo teu milagre, pelo teu agir em nossas vidas e na vida de cada uma dessas pessoas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus.